Estamos começando mais um Story Com. Hoje com uma convidada muito especial, como todos os demais também são bastante especiais, mas a Letícia Duarte é uma das pessoas que acreditou na Hermes lá no começo, fez conteúdo com a gente, me ensinou como é que faz live, né? Me ensinou mapa mental de conteúdos, então é uma pessoa cheia de conteúdo e eu tô com muito prazer em estar abrindo esse Story Com Letícia Duarte. Tudo bem, Lê? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, muito contente, muito honrada pelo convite e bora lá para um bate-papo bem legal. Toda vez que a gente conversou, o bate-papo foi indo, foi fluindo e a gente sempre teve conversa assim, poucas, né? Quando a gente pode, a gente conversa, cada um tá sempre num lugar, tu também tá sempre em algum evento, alguma coisa. Mas aí eu tava na minha cabeça, eu preciso conversar com a Letícia, pensando no perfil das pessoas que a gente tava conversando. Tu atinge dois públicos que a gente adora conversar. Um que é os síndicos, que tu é síndica, né? E o outro que é quem dá conteúdo para síndicos. Sim. Tu consegue ocupar duas coisas ali nesse meio tempo, né? Eu vou perguntar toda a tua história primeiro, mas tu és de onde? Eu sou de Minas Gerais, Sete Lagoas. Sete Lagoas. Isso, nasci... Foi lá que eu comecei a minha carreira, na sindicatura não, mas na administração de condomínios. Na sindicatura foi em Belo Horizonte, mas onde eu conheci os condomínios e descobri que existia um mercado que eu podia me profissionalizar ajudando condomínios foi em Sete Lagoas. Lá em Sete Lagoas, tu fala assim, comecei lá e tal, e a gente olha assim, tu é bem jovem, né? Sim. Mas na troca de conversa, tu parece ser muito mais experiente. Tu já deve ter estudado isso demais de uma pessoa. Algumas vezes. Eu já soube a tua idade uma época. Agora eu juro, confesso que eu não tô na cabeça. Não sei se tu quiser falar pra nós qual que ano tu nasceu. 29 anos eu tenho. 29 anos. 29. Eu comecei trabalhando com condomínios com 19 anos. Antes disso, eu trabalhei na área da saúde, trabalhei com análises clínicas, fiz curso de enfermagem, mas não atuei na área, e fiz técnica de administração. Foi aí que eu saí do meu emprego de análises clínicas, renunciei metade do salário que eu tinha na época para poder aprender a administrar condomínios, porque eu vi que em condomínios eu poderia crescer. E aí eu comecei a trabalhando, gerando boleto no Cobrança Caixa, um aplicativo que nem existe mais, acredito. E ali dentro eu comecei a passar por todos os setores da empresa. Eu tô louco pra entrar nessa parte. Mas nós vamos contar a tua história toda. Tá bom, não, tá pode contar o que tu quiser, mas algumas coisas eu vou falar. Eu vou perguntar de novo. Porque eu quero saber, tu tem irmãos? Tenho duas irmãs. Duas irmãs. Estão lá em Sete Lagoas ainda? Não, a Alicia está. Ela tá lá, tem uma sobrinha Giovana. E eu tenho a Lidiane, que já mora em Balneário. Já mora em Balneário também? Já. Meus pais também moram em Balneário já. E a idade delas, das irmãs? Quem é mais velha, quem é mais nova? A Alicia tem 34. Ela vai me xingar que eu tô errando a idade dela, né? Imagina. De saída já. Se falei mais nova, ainda tá bom, né? Tá bom, tomara que tenha chutado pra baixo. É por aí. Acho que ela tem 34. Isso. A Lidiane tem 23, 24, se eu não me engano. Mais nova. Naquela foto tem a família toda. Tem, ó. Ó, tá aí, ó, já. A Alice é a loura aqui, do lado do Juninho, de camisa branca. A Lidiane é a de vestido verde ali. O esposo dela, o Lini, que tá segurando a Giovana, que é minha sobrinha, filha da Alicia, que é a de preto. E esses dois aqui, meu pai e minha mãe, Luzimar e Rosânia, meu digníssimo esposo ali do lado. Que é demais, muita gente boa também. Sim. Eu falei pra ele lá, acho que na feira que a gente se falou rápido, eu falei, cara, eu vou ter que entrevistar a Lê primeiro, porque é 1 para 1 a conversa, eu quero te entrevistar também. Depois ele. Mas assim, com a persona que a gente precisa, a gente já tá desde o começo do projeto, o nome da Lê já tava lá, vamos conversar com a Lê, eu quero saber essa história, eu quero saber porque que tem lá. Um dos motivos que me atrai saber a tua história é ver primeiro o lado da tua competência. Então, primeiro, a gente vê uma pessoa extremamente competente, dedicada, que tem muitos seguidores. Então, os teus seguidores de verdade, não seguidor lá no número do Instagram, seguidores de pessoas que realmente te acompanham. Sim. Né? Tá, como é que ela chegou lá? E o mercado condominial, nós falamos um pouquinho antes da gravação sobre isso. Ele é um mercado diferente. Como é que essa pessoa consegue saindo de uma casta ali que às vezes é aquela coisa síndico, ele é também professor, não é? Tu também passa por né? Tá dando aula, mas tu também tá aprendendo. Nos dois lados, Nos dois lados. Mas eu quero pegar o recorde da história. Com as duas manas lá, no início da trilha lá, quando era bem jovenzinha lá em Sete Lagoas, era muito moleca? Não,
Não, tá que não era muito moleque. Eu sempre tive uma coisa que a filha do meio é meio rejeitada. Quando eu era mais nova, eu achava isso. Eu já ouvi falar bastante disso. É. A minha irmã se achava assim também, mana. Pois beijo. é, eu acho que é uma síndrome da filha do meio. Então, quando eu era mais nova, eu tinha isso na minha mente, que a mais velha era mais importante porque era primogênita, né? E a mais nova porque era caçulinha. Mas tu não te revoltou com isso? Em alguns momentos eu fui um pouco revoltada. É isso que serve esse programa, pra gente conhecer a verdade. Vai falando agora. Em alguns momentos eu fui um pouco revoltada. Se comparar, eu e as minhas irmãs temos perfis bem diferentes uma das outras, né? E talvez um pouco por isso, mas eu tenho plena certeza que meus pais amam as três igual, né? Faz tudo pelas três igual. Mas na mentalidade que eu tinha na época, às vezes eu era um pouquinho revoltada. Então, tipo, já tive o cabelo roxo, já tive a crise de usar preto, um monte de pulseira. Passou, graças a Deus passou. Fases. Fases, aham. Mas sempre muito amada, muito... E você estudava nas mesmas escolas? Não. As minhas irmãs, eu e a Lidiane, a mais nova, a gente chegou a já estudar na mesma escola, inclusive na mesma faculdade, né? A gente pegou a época de faculdade juntas. Já com a Alicia, não. Quando a Alicia sempre... Ela estudou, quando eu estudava de manhã, ela estudava à noite, então não pegamos tanto a escola juntas. Sim. Mas crescemos juntas, por exemplo... Eu estudei em escola pública boa parte. Teve um período da minha vida que eu fui para uma escola particular, que aí foi onde eu comi sal, assim. Porque quando eu cheguei na escola particular, eu estava totalmente atrasada. Sentiu essa diferença? Muito, muito, muito. E foi aí que eu descobri a Letícia totalmente estudiosa, porque eu tive que me virar para poder pegar o ritmo daquele pessoal ali. Que idade tu tinha, mais ou menos? Eu tinha uns 13 anos, por aí. Foi na sétima série. 2004, 2005. Por aí, é. E aí... Tu é de 93, é isso? 92. 92. 92. Então tu faz este ano 30 anos. 30 anos. Festão, se Deus quiser, vai ser uma festa fantasia. Espero eu. Trintou. Com certeza. Estarei lá de Mulher Maravilha ainda. Que data tu faz aniversário? Desculpa. 18 de julho. 18 de julho tá chegando. Chegando. Muita gente que vai assistir o podcast vai assistir depois de 18 de julho, então foi... Já marquem na agenda. Marquem na agenda. Marca aí 18 de julho. E aí, nessa época, surgiu uma oportunidade na minha família de ir para uma escola particular, porque o meu tio tinha uma escola particular, só que ele estava num processo meio que de venda e me colocou nessa escola junto. Eu tinha primos que também estudavam lá. Mas das minhas irmãs, da minha casa, só eu que fui para lá estudar. A minha irmã mais nova era muito novinha na época e a mais velha já estava formando no ensino médio, se eu não me engano. Então, quando eu cheguei, eu me deparei com uma outra realidade, uma realidade que eu realmente não conhecia. Eu sempre estudei em escola de bairro, uma escola muito boa, mas que a grade curricular, a grade de aprendizado era totalmente diferente. Então, quando eu cheguei lá, eu levei um baita de um susto e tive que correr atrás do prejuízo. Então, eu até considero que foi uma das primeiras vezes que eu adoeci, assim, emocionalmente. Tipo, dormia com a cabeça trabalhando, acordava assustada, meu Deus, né? Tenho que ir pra escola. E foi aí que eu comecei essa rotina louca que eu tenho até hoje como síndica. Que é, tipo, de manhã até... Lógico, hoje eu me policio mais, porque já adoeci muito ao longo desse tempo por causa disso. Mas de estudar de manhã, estudar de tarde, estudar de noite. Manhã, estudar de noite. Indo pra escola e, às vezes, para não voltar para casa, porque ficava um pouquinho longe, ia a pé até a casa da minha avó. E aí, depois voltava pra escola. Então, nessa rotina louca de estar sempre estudando. Foi aí que eu me descobri. E as coisas são perto? Eu não conheço a tua cidade. Não. Tipo assim, é porque quando você mora em Balneário, você tem uma outra visão do que é perto e do que é longe. Porque Balneário tudo é perto, né? Mas, tipo, para eu me deslocar do meu bairro, que eu morava na época, até o centro da cidade para a escola, eu demorava aí 30, 40 minutos de ônibus, né? Que eu ia de ônibus na época, às vezes meu pai me levava, considerando o trânsito, então era mais ou menos isso, né? Sim. Então não era tão perto. Aí, se tinha aula de manhã, aí tinha aula de inglês à tarde, eu pegar um ônibus, almoçar em casa e voltar de novo, nem sempre compensava. Minha avó morava muito mais perto. E minha avó também gostava de ter alguém ali. Eu cheguei até a morar um tempo com ela. Minha avó teve... Como é que é o nome da avó? Vodina. Vadina. É. Ela teve AVC, então ela ficou com um lado paralisado. Morava ela e meu tio, que é o Olavo. Tinha síndrome de Down, faleceu tem... Acho que vai fazer 3 anos esse ano que ele faleceu.
Então, morava só os dois. Então, ir para lá, para ela também era legal, ajudava, né? Apesar de que eles eram, mesmo a minha avó com um lado paralisado e o meu tio com síndrome de Down, os dois eram totalmente, apesar de serem dependentes um do outro, os dois eram totalmente independentes do restante, né? Se viravam. Entre eles. Totalmente. Meu tio sempre fez café, sabia esquentar a comida dele, apesar de não saber as horas. Ele sabia exatamente o horário de esquentar a comida, o horário de tomar banho, o horário de acordar. Ele tinha um relógio biológico perfeito. E ele lavava as louças assim, aí ele olhava, tá faltando um copo. Falava, Lavi, não tá faltando copo. Tá faltando um copo. Do jeito dele, né? Saía pela casa procurando e, de fato, tava um copo espalhado. E ele não sabia contar. Mas era dele, né? Então, ficar com a minha avó nessa época também foi bem legal para ela. Então, eu sempre ficava um pouquinho com ela, né? Depois disso, ao longo... É a avó materna? Materna, uhum. Depois de um tempo, algumas coisas, né, foram... Ela não teve mais tanta aquela força ativa que ela tinha, então ela foi morar mais próximo, né, também. Aí eu sempre dormia com ela nessa época. Depois ela foi morar na nossa casa, né? Foram tendo fases, né? Uhum. Então, nessa época, ela ainda morava na casa dela, então eu era mais próximo eu ir para lá. Às vezes dormia, ficava durante o dia, entre um período e outro. Foi uma época bem corrida quando eu comecei a ser ativa. A avó participou da tua adolescência ali, essa parte, uma parte era conviver com isso. Sim, bastante. Que massa. Bastante. E teus pais são, por parte de pai também, tu conviveu com teus avós também? Como é que é essa Convivi parte? com os dois, só com as avós. Os avós já eram falecidos. Meu pai, ele tinha, eu acho que, ele era adolescente, 12, 13 anos, quando ele perdeu o pai. E o meu avô materno, eu lembro do falecimento dele. Mas não lembro de ter tido contato com ele. Mas eu lembro da época. Eu consigo... Sabe quando vem a memória, assim, um momento, a rua cheia, você sabendo que alguém tinha falecido? Eu lembro disso. Com a minha avó paterna também, tive contato, minha avó Maria. Não tanto quanto a minha avó materna, né? Era um pouquinho mais próximo. Mas tive contato com ela, sim. Também quando ela faleceu. Inclusive, quando ela faleceu, eu já não estava nessa mesma escola. Mas lembro quando ela faleceu. Sim. A gente participou disso. A tua adolescência, já pulamos a infância ali para adolescência até, vamos dizer, tu veio para Balneário há quanto tempo? 5 anos, vai fazer agora em maio. Então, 5 anos, tu tinha 24. Vermelho o cabelo. Vermelho. Outra Letícia. E olha, eu demorei a abrir mão desse cabelo vermelho, tá? Mas combina também. E aí ainda tava um vermelho meio bordô, porque eu já tive vermelho sangue, assim, sabe? Que época é isso aqui? Isso foi no dia que eu saí de Sete Lagoas pra vir morar em Balneário Camboriú. Foi no dia? Foi no dia, essa foto. Isso aí é na varanda da minha casa, em Sete Lagoas. A gente ainda tem essa casa lá. Quando eu vim, foi dia 9 de maio de 2017. 9 de maio de 2017. 5 anos. Acho que 2017, né? Então, essa foi a foto quando eu estava saindo. Ali do ladinho, olha, não sei se dá pra ver, mas é um Cadete. Era o carro que eu tinha na época. E na esquerda tem uma máquina de costura, né? Minha mãe. Pior que eu gosto de máquina de costura. Eu acho bonito, gosto, não sei. Tem até uma bem antiga em casa. Ela já tá aqui em Balneário, porque minha mãe arrumou um jeito de trazer ela. Lógico, não deixou a máquina lá. Então, ela já tá aqui. Mas a minha mãe, ela costura um pouco. Que época tu conheceu o Jonathan? Eu conheci o Jonatas em março de 2018. E, coincidentemente, aqui em Balneário. Vocês não são da mesma cidade? Não, nos eu conhecemos aqui. Eu achava que vocês tinham vindo de lá já. Pra você ter noção, dia 9 de maio de 2018, eu fiz 1 ano em Balneário Camboriú. Nessa mesma data foi quando eu me formei no treinamento do Jonatas, que ele foi meu professor, e ele me pediu em namoro. Então, 1 ano de Balneário Camboriú foi para falar assim, agora sua vida mudou de vez. Mudou de vez. Uhum. Mas vamos voltar ali a parte que tu começou a trabalhar com condomínios, porque assim, eu não conheço a cidade de Sete Lagoas. Até depois se puder abrir o Google Earth aí pra gente dar uma olhada na cidade por cima, para tu lembrar algumas coisas, é legal também. Tinha já condomínios estabelecidos? É uma cidade que já estava evoluindo? Porque tu, com 19, então foi em 2010, por ali, 7 Lagoas, Minas Gerais. Uhum. 2011, tu estava com 19 anos. Isso. 2010 para 2011. É uma cidade grande,
Mas hoje ela tem mais condomínios. Mas naquela época você podia contar nos dedos os condomínios que tiveram muito poucos. A administradora que eu comecei a trabalhar era a única administradora da cidade, de fato. Existiam, vamos dizer, imobiliárias que faziam a administração de condomínios. Mas a administradora, de fato, era a Alca Minas, que é a empresa que abriu as portas, me recebeu, me ensinou o que eu sei. Eu sou muito grata a Joanes. Sim. Que é a Joanes Marinho, proprietária da empresa. Foi ela que me Ainda deu... tem essa empresa? Tem. Que bacana. Lá na Margarida Cortona. E são 7 lagoas, de fato, tá? Vai dando um zoom aí. A Lagoa Paulino é a lagoa central, né? Onde tem a feirinha da cidade, é onde todo mundo... Hoje eu não sei como é que tá lá, né? Mas tipo... É esse lago aí? Aham, essa é a lagoa. Lago não, lagoa. A lagoa. Respeita! Respeita a lagoa. Respeita. Sim, são 7, inclusive. 7 lakes. Aí era o point da cidade. Era aí que, tipo, sexta e sábado era a feirinha era a feirinha do centro. Eu sempre tentei identificar de onde era teu sotaque. Eu não conseguia captar. Agora assim, já tá misturado, eu Mas acho. lá tem bastante gíria, assim, bastante coisa que é bem de lá, assim. Tipo, uai, nu, porque tem... Nu é nu. É impressionado, tá impressionado. É tipo, isso é... Nossa, nu. É com borra, né? Tipo, o Jonas falava isso. O que você tá falando com borra? O que é borra? O que é borra? Tipo, é muito, sabe? Isso é legal com borra. Com borra. Com borra? Com borra. Isso vai pra thumb, né? Isso vai pra chamar. Eu acho que em outros lugares de Minas, acho que nem tanto. Eu nunca ouvi nem perto. Com borra? E com borra é a abreviação de algo ou é só simplesmente uma expressão? Não, é uma expressão, com borra. Sabe? Fulano é assim, nó demais com borra. Nó demais com borra. Essa frase agora eu entendi. Isso é de Seven Lakes. Entendeu? Seven Lakes, exatamente. Hã? Borra de café. Tipo, com isso. Pode ser, né? Esses dias eu tava pensando, que eu tenho um enteado, né? E às vezes, aí ele chega, ele aprendeu a falar com... Eu sempre falo, né? Com Deus. Só que na verdade é vai com Deus. Mas a gente acostumou tanto a cortar as palavras que fala tchau, com Deus. Tipo, com Deus o quê? Aí meu enteado às vezes falava, hã? Eu tipo, é vai com Deus. É que mineiro corta um pouquinho, né? E 7 Lagoas é pra quanto de distância de Minas Gerais? De Belo Horizonte? Desculpa. 70 quilômetros. É pertinho. Pertinho. Tanto que eu trabalhava em 7 Lagoas e Belo Horizonte. Eu fazia essa BR-040 algumas vezes na semana. Não nessa. Numa segunda administradora que eu trabalhei. Tá. Que foi aí que eu conheci a sindicatura profissional. Essa é a segunda, é o segundo ponte da cidade, que é a Lagoa Paulino. Aí é no domingo de manhã. Ficam próximas, né? Ficam próximas, aham. Aí no domingo de manhã, vamos pegando a agenda, nós já sabemos toda a rotina. Por favor, gente, tem que comer caldo de mandioca. Aqui não tem caldo de mandioca real, oficial. Como é que é o caldo de mandioca? É a mandioca, quando eu quero comer, eu tenho que comprar pra minha mãe fazer. Esses dias mesmo eu fiz isso, né? Porque o ser humano aqui não é muito bom na cozinha. Faço, mas não me aventuro em muitas coisas. E aí eu tava com muita vontade de comer um caldo de mandioca. E aqui não vende. O que consiste o caldo? Sabe vaca atolada? Sim. É tipo uma vaca atolada, só que não é ralo. Porque a minha mãe bate a mandioca. Então fica um caldo de mandioca junto com aquele caldo da carne. E também tem os pedaços de mandioca junto com o músculo. Aí você come aquele com torresmo, com bacon, linguiça. Ela coloca tudo ali dentro. Mas a mãe faz torresmo aqui? Então, às vezes a gente traz de Minas, né? Importa. De vez em quando tem esse... A gente compra, tipo, um monte de mala, vem cheia de queijo, de torresmo. Na esquina da minha casa tinha um supermercado, não tem mais esse mercado, mas era o supermercado Geraldo. Aí toda vez que tinha em Minas, tinha que trazer a linguiça do Geraldo pra Balneário Camboriú. Que situação. Passando no aeroporto. Não, mas eu tenho que levar a linguiça do Geraldo. Porque aqui não tem a linguiça do Geraldo, entendeu? Tem coisa que toda vez, quando vem de Minas, obrigatoriamente tem que trazer alguns quilos de queijo. Mas aí tu tá pegando uma coisa que eu acho que todo brasileiro sabe, né? A alimentação mineira, ela é muito rica, né? O tempero. É comida mesmo. De fato. Feijão tropeiro. Eu tive que levar o Jonas em Belo Horizonte para ele poder comer feijão tropeiro real, assim. Experimentar ver o que é vida mesmo. Feijoada. A primeira vez que eu fui comer feijoada aqui, eu achei chuchu na feijoada, eu fiquei traumatizada. Eu falei, não creio. Chuchu na feijoada? Não, gente. Faz favor. Aqui em Florianópolis tem alguns condomínios, hoje é da nossa área, alguns restaurantes que tem a feijoada vegana.
Ah, é meio diferente, sim. Não, coisa, pra quem né? gosta, não tenho nada contra. Mas Eu já eu sou a prefiro favor ali da linguicinha, da orelha, orelhinha, do rabinho, não do me porco. importo, não. Eu vou naquilo mesmo. Dobradinha com feijão branco. Bom Dobradinha demais. também gosta? Gosto. Mas sabe que é engraçado? Porque essa base da comida mineira, ela é a base da comida de todo o Brasil, né? Sim. Na real, todo brasileiro é arroz, feijão e tal, mas lá é incrementado isso. Sim, lá é porque cria, né? Vai criando várias outras receitas e vai ficando uma coisa maravilhosa. Sete Lagoas é de BH em direção à Bahia ou direção pro centro do país? Pra que lado que é? Porque quanto mais próximo da Bahia, vai misturando também a outra comida. Já pega o pequi ali, já pega outras coisas junto, Sim, já na minha mistura ali as região duas. tem bastante piqui. Eu gosto de piqui, não de roer piqui. Não gosto porque eu Que já... até a ardência dá na boca. Dá espinho, né? Se você não souber roer, você pode acabar... É lenda, isso é verdade. Não, é verdade, é verdade. É tão Conta verdade... pra quem não sabe o que é piqui. É um fruto, né? Que você tem que esperar ele cair. Na hora que ele cai, a casca racha. E aí é um fruto vermelho, amarelo lá dentro, que você tem que roer para poder comer. Você cozinha ele. Aí você pode fazer arroz com piqui. Aí, ó. Eu já comi frango Com piqui. piqui. Picolé de piqui é maravilhoso. Sorvete de piqui é maravilhoso. Dá para comer com piqui com açúcar, piqui com leite. Não sou a fanzona do piqui. Eu gosto, assim, olha, cozinhar ele no arroz e comer o arroz com gostinho de piqui. Porque, tipo assim, ó, o piqui encostou, pegou o gosto. Acabou. O dia que eu comi frango pequi era pequi e tinha frango junto. Mas só senti o gosto do piqui. O piqui pegou, já pegou o gosto. Então, o arroz, quando você faz com piqui, fica muito gostoso. O Jonatas, a gente traumatizou ele tanto para ele tomar cuidado em comer o piqui que ele não quis comer. Porque a gente falou assim, é forte. Cuidado, tem espinho. Ele falou, não vou comer essa... Não. Já desistiu. Melhor assim. Ficou traumatizado. Mas é muito gostoso. A minha mãe ama piqui. Eu tô equivocado, o Jonas, ele cuida bastante da alimentação dele. Cuida? Porque essas comidas aí é pesadona, né? Comida que é bom de sentar já cuidou mais antes. Eu acho que eu acabei vindo e... ter isso. Mas a gente tenta, né? Cuidar um pouco mais da alimentação, mas a gente se dá o prazer de... Não, porque ir até Minas Gerais de dieta ou qualquer coisa é sacanagem. Isso não dá. Não tem como. Não é saudável, na verdade. Adorei. Bom, aí a fruta é piqui. E sabe que muita gente no Brasil não conhece. E é bem tradicional da região de vocês, né? Por isso que eu até falei, fala um pouco mais. Minas, Goiás, tem bastante, né? Aí, lá, em Goiás é bem comedor de piqui mesmo, né? Em Sete Lagoas tem muito. A gente... nós temos, perto da meu bairro, por exemplo, lá tem uma região que tem várias árvores, né? Pés de piqui. E você sai catando no chão ali mesmo, os piquis. É bem gostoso. Que vivência boa. Vocês sabem que vocês são calmos, né? O pessoal de Minas Gerais parece pro resto do Brasil que é mais calmo. Quando eu cheguei em Santa Catarina, o povo falava, você fala arrastado? Falava comigo, de onde você é? Você fala arrastado. Pra mim, eles falam rápido demais. Tu parece que nunca tá com pressa. Parece que tá sempre no... Enganação, mas... Por dentro tá. Mas é engraçado por isso, né? Porque é outro ritmo mesmo, né? Eu não sei se isso é Minas Gerais inteiro, mas a maioria dos mineiros que eu conheço, assim, que são... Não os de BH em si, que já pega mais a questão metrópole, né? Sim. Mas de outras regiões é uma tranquilidade, nunca parece a forma, que tá quando eu vou pra lá, eu sinto. Eu falo, nossa, realmente fala num outro ritmo. Mas aí dá 2 dias eu já tô no ritmo igual o deles também, né? Já. Esse negócio de encurtar palavras e não falar a palavra... É bem mineiro. É bem mineiro. Sim. E ainda falando devagar, ainda assim corta a palavra. Se falasse ela inteira, ia ficar horas falando. Mas, perigoso. Mas o povo, ele é menos estressado mesmo? Tu acha que tá comparando povo com povo? O povo que tá aqui convivendo contigo, que é Santa Catarina, São Paulo, esse pessoal de Balneária, todo mundo outro ritmo. Tu nota essa diferença? Eu noto pela cidade, né? O ritmo vou dizer, comparando as duas cidades, o ritmo da cidade de Balneário, e até mesmo de Camboriú mesmo, com o ritmo de Sete Lagoas, realmente é diferente. O perfil da cidade requer isso. O que a cidade oferece faz com que a população se comporte de formas diferentes. Sim. É bem diferenciado, assim. É outro mundo. As minhas amigas, a minha família, quando vem para Balneário, realmente fica deslumbrado, né? As tuas amigas de infância, tu ainda tem contato até hoje? Tenho contato. Eu já recebi algumas amigas aqui de infância, até que
De infância, aqui em Balneário, elas não vieram. Mas de faculdade, eu já recebi amigas aqui de faculdade. Tem alguma amiga de infância que tem saudade? Que eu tenho saudade. Agora vai ficar feio se tu falar o nome de uma e não falar de outra, coisa assim, né? De sacaneia agora. Então, ali na minha rua, né? Lá em Sete Lagoas, eu brincava na rua, corria. Você já brincou de taco? Ah, é muito bom. Gente, taco e pé no taco beck é vida. Minha irmã me mandou. Pé no beck eu não sei. Ao invés do taco, é o seu pé. Ah, no pé? Tampando a lata de óleo, raiz, né? Tampando o pé ali, é o pé no beck. E aí, esses dias minha irmã me mandou, inclusive, um vídeo de uma menina jogando taco, e realmente. Então, a gente fechava a rua jogando taco, né? E aí, eu tenho amigas dali da rua que cada uma cresceu, cada uma tomou um rumo. Eu tenho a Josi, até eu estava em São Paulo esses dias, ela me mandou, você está aqui em São Paulo, ela agora mora em São Paulo. Ela foi a primeira a sair daquele mundo de Sete Lagoas, né? Sim. Ela foi passar férias em São Paulo e ficou. E aí você pegou lá? Aí, tipo, ela era, na época, era a minha confidente, né? A minha melhor amiga. Então, ela foi para São Paulo. E aí, a irmã dela, a Juliana, também uma grande amiga. E tinha a Miriam, que também agora... A Miriam, não sei se está em São Paulo ou está em Goiânia, com a irmã, alguma coisa assim. Tinha a Laila. Então, foi ali o grupinho que cresceu junto, né? Depois disso, faculdade. Aí eu conheci, por exemplo, eu tenho uma amiga que é a minha paixão. Ainda não consegui trazer ela aqui, que é a Verônica. A gente tem uma história muito bonita juntas. Tem um amor muito grande por ela. E aí junta outras amigas de faculdade, Ana Maria, Michele. Tem várias que ainda mantenho contato. Não tanto quanto eu gostaria, óbvio, sim, mas mantenho. Mas aqui a ideia do programa é deixar registrado algumas coisas, né? Deixar a tua história registrada. Sim. Então, que bom que tu tá tendo esse momento de lembrar, que elas assistam e vejam que foi importante, que elas consigam lembrar da época com vocês também. Aí eu vou fazer uma pergunta que talvez vai ter que pensar um pouquinho. Mas um story com essa galera aí, além do taco. O taco tu já contou, mas que tu gostaria de cortar, assim, da época da faculdade com as meninas, um jantar que vocês fizeram, uma viagem, sei lá. Tu gostaria de lembrar assim, putz, eu gostaria de ter um story disso aqui gravado, ter isso lá nos meus itens arquivados, né? Porque na época não tinha Instagram, né? Eu lembro quando eu já estava na faculdade nessa época, que a gente fez uma viagem para o Inhotim, que fica em Brumadinho, pertinho de Belo Horizonte. É um lugar magnífico, quem não conheceu, aconselho que conheça. Inhotim. Isso, é um centro de arte. Tem artes e tem toda uma parte ecológica junto. É um parque gigantesco. Em um dia você não conhece ele. E eu fui com a faculdade lá. Eu me lembro, foi bem legal, muito incrível. Já voltei no YouTube umas 3 vezes depois disso. Gosto bastante, já fui com a minha família. E naquela época não tinha stories para poder registrar aquilo. E foi algo bem legal. Como tem coisa que a gente não tem registrado, né? Sim. É impressionante, é impressionante. Eu lembro também na época da faculdade, a gente fez um trabalho que chamava Trilhando Competências. E aí tinha que inovar, e o nosso tema era liderança inspiradora. E aí nós fizemos uma coisa na faculdade, todo mundo pegou lata, sabe? Fez uma banda com lata, e cada um tava com uma máscara de um líder, Nelson Mandela, Gandhi. Foi bem legal, a nossa equipe ganhou em primeiro lugar da faculdade toda. A coordenadora era a Luísa Saldanha, uma professora que fez parte da minha trajetória como profissional e fez parte da trajetória do meu pai como profissional também. Porque o meu pai, depois de aposentado, ele foi fazer psicologia. Hoje ele é psicólogo reconhecido. E a Luísa, na época, os dois se conheceram no Senai, que meu pai foi professor do Senai. Então, a Luísa emprestou vários livros para ele poder estudar na área de psicologia. Então, ela foi minha professora, foi professora da minha irmã mais nova, também, porque eu e minha irmã cursamos o mesmo curso na faculdade, não na mesma turma, mas o mesmo curso. E também participou da trajetória do meu pai. Então, ela é uma pessoa que a gente tem como amiga da família, assim, que ajudou na trajetória de todo mundo. E ela foi a idealizadora desse projeto, que era o Trilhando Competências, e a gente ganhou o primeiro lugar. E foi algo muito legal, assim, que a gente fez. E foi a primeira vez que eu tive que coordenar uma equipe. Então, foi algo também muito inovador para mim, né? Criar, fazer, coordenar várias pessoas. Lógico, pensei em desistir. Com certeza, eu dei vários tiques nervosos e crises. Eu ia chegar nessa pergunta da onde começou essa conexão com a organização, com a liderança. Foi na faculdade? Foi, então, nesse momento aí de descoberta? Isso aí deu um... Tipo, agora faculdade é isso. de, desculpa? Eu fiz gestão de recursos humanos. Tá.
Isso foi o, tipo, com certeza, você tem isso, né? Foi um dos principais pontos. Mas toda essa parte de disciplina e organização eu trago lá da análises clínicas, quando eu trabalhei em laboratório. Foi ali que eu aprendi sobre procedimentos, processos, disciplina. Porque, imagina, trabalhando num laboratório, tem um horário para colher sangue, o horário que tem que colocar aquele sangue para poder passar pelo processo de exame, todos os protocolos, procedimentos operacionais padrões. Então, foi ali que eu entendi o que era procedimento, processo e organização. Isso foi fantástico para a minha trajetória. Quando eu entrei na área de condomínios, eu descobri um mundo novo. E naquela época, a gente não tinha as informações que tem hoje. Eu lembro que tinha um único curso só naquela época. E não tinha livros, não era como tem hoje. Então, eu precisei aplicar os meus conhecimentos do que eu já conhecia de organização, de procedimento, na minha vivência condominial. E a faculdade veio me ensinar como é que eu lidava com pessoas, o que era liderança. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu fiz a Fundação Estudar, num treinamento de seja protagonista, liderança, não me lembro. É da Fundação Estudar, um curso que eles têm até hoje, inclusive. E lá a gente tinha que dar o nosso salto grande. Tinha que entender, descobrir qual é o seu propósito. Ela trabalhava essa vertente, protagonismo, propósito. E aí, lá eu descobri que o meu propósito era desenvolver pessoas. Foi ali que eu descobri isso e comecei a fazer isso, né? Aí eu comecei na faculdade coletando livros para poder levar para uma instituição que eu ajudava de crianças, porque eu entendi que eu tinha que mudar o referencial daquelas crianças. E aquelas crianças não tinham uma referência. Elas não tinham um livro, o que elas viam na TV? Só notícia ruim? Eu não tenho TV em casa. Não tem um líder que saiba? Não, eu não tenho TV em casa porque é só notícia ruim muitas vezes que você ouve. Eu prefiro ser seletiva em relação a isso. Então, às vezes na televisão só via coisa ruim, novela só coisa ruim. Às vezes um pai que não dava amor, a mãe que não dava amor e o traficante que era o cara do bairro. O espelho que ele queria ver, sabe? Sim. Poderia ser um caminho. Exatamente. Então, eu tinha que mudar a referência. Aí foi nessa época que eu ouvi muito isso do Gerando, acho que é Gerando Falcões, Eduardo Lira, se eu não me engano. Eu assistia muitas coisas da Endeavor naquela época, gostava muito, era algo que me encantava, e eu vi, não, é isso. E aí, quando eu descobri esse salto grande no curso, eu falei, é assim que eu vou começar a desenvolver pessoas. Era o que estava ao meu alcance naquela época. Então, a gente começou a arrecadar livros, e aí eu levei no Dia das Crianças. Foi muito lindo, foi bem legal. Isso em Sete Lagoas? Isso tudo em Sete Lagoas. E aí, isso tu já estava fazendo recursos humanos? Ou já fazia não? recursos humanos. Uhum. Tu tem uma linha de conhecimento e de estudo que não é a natural do síndico, né? Não tem uma linha natural, né, do síndico, né? Hoje em dia, sim, vai cada vez mais surgir capacitação. Tu é responsável por levar muita capacitação para eles também, né? Mas a tua questão de recurso humano é bacana, porque o que eu mais falei isso já várias vezes, aquele mapa mental lá, um dia foi uma live que nós tínhamos marcado com antecedência, chegou perto, tu me chamou, vamos resolver o que vai ser, o que vai acontecer nesse negócio? E a gente falou 1h30, tu foi lá e daqui a pouco mandou uma foto de uma organização da nossa reunião. Aí eu pensei, nossa, ela é muito tranquila para lidar com o ser humano, e ela é altamente focada no processo. Não sei se é altamente, mas me transpareceu. Uhum. Então, acho que talvez é uma busca... Tu tem a tua disciplina que tu aprendeu no processos ali. Daí pra frente, tu quis passar tudo a fazer processos, provavelmente. É que eu preciso me encontrar. Eu preciso entender por onde eu vou começar, o que eu vou fazer e o que eu vou entregar. Diferente do Jonatas. O Jonatas já é bem... Tipo, vamos na raça. Vamos na raça, mas vamos colocar um pouquinho de organização nesse negócio? Entendeu? A gente tem essa diferença. Então, quando eu via muita coisa assim, inclusive em condomínios, porque imagina, é muita demanda numa administradora de condomínios, é um volume alto de contas a pagar. Hoje a gente tem, você lê ali a remessa, o sistema paga sozinho. Naquela época não tinha isso, era tudo na mão, era cheque. Eu lembro que calo no dedo, eu tenho até hoje, de escrever cheque, tudo pagando cheque, aí o horário do boy levar, então tinha que se criar algum processo, senão a coisa não saía do lugar. E tu virou síndica depois da segunda administradora que tu trabalhou? Antes da segunda administradora, eu fui trabalhar num shopping center também. E aí foi quando eu descobri o marketing, porque
Aí eu entendi como é... E era um condomínio. Que área que tu trabalhou? Eu trabalhei na administração do shopping center. Foi o segundo shopping center de Sete Lagoas. Ele fica na Lagoa Paulina, inclusive. Pega aí. É o Pátio Lagoa Shopping. E lá eu tive... Eu falei da Joanes, que foi a minha primeira mentora ali. No shopping eu tive o Paulo, que foi o meu mentor. Ele é da Bahia e ele foi o gerente de implantação do shopping. E aí lá eu entendi de marketing. É nessa lagoa? É, na Lagoa Paulina. Não é ali onde é o Boticário, ali não. Bah. Que lado Fica que é? de frente, se eu não me engano. É por aí, acredito. Cosmetic Shops, não. É bem na Lagoa Paulino mesmo. Não vai estar bem nessa... É, 4 estações, é um pouco mais pra frente. Em cima lá, ó. Chama Pátio Lagoa Shopping. E aí... procura Pátio Lagoa Shopping. Lá eu entendi como é que era marketing, entendi de processo, porque na hora que eu cheguei lá, ele me entregou um manual de operação, de como é que eram todos os procedimentos do shopping. E eu falei, nossa, que fantástico isso, né? E foi aí que eu fui entender a visão da gerência de um condomínio comercial, e numa visão ainda maior, porque era um shopping center. Então, aprendi muito lá com o Paulo. Isso, esse mesmo, Pátio Lagoa. Bem na frente da lagoa. Bem na frente da lagoa. E aí, trabalhei no shopping. Na verdade, foi bem assim, olha, quando eu decidi encerrar meu tempo na Alca, sou muito grata, Joane, saí de lá muito tranquila, mas precisava encerrar o meu tempo lá. Quando eu saí de lá, foi o ciclo, eu saí e eu já tinha meio que uma pré-proposta de ir trabalhar com a Hilária, que é da Ótima Administradora. Só que na mesma semana, o Pátio me chamou. Então, eu fiquei entre um e outro. E como eu já tinha feito mais ou menos uma negociação com a Hilária, a gente combinou assim. Então, você trabalha no shopping, eu começava a trabalhar às 10. 9, 10, não me lembro exatamente. Então, peraí, que na Ótima, então, você trabalha de 7 até às 10, depois você vai pro shopping. Beleza. Então, eu fiquei 1 ano, assim. Trabalhava na Ótima até às 10 horas da manhã e, óbvio, levava o serviço para casa, porque nem sempre dava, mas ajudava a Hilária em tudo que eu podia ali naquele momento. E trabalhava no shopping durante o dia e estudava à noite, né? Meu Deus. Isso tu tinha quantos anos? Isso, eu já tinha aí uns 20, acredito. 20, da adolescente revoltada, daí já foi. Daí tu já tinha já tinha me como... encontrado, já tava... Aí já sabia o que queria. Já. Aí eu já tinha feito, eu saí do ensino médio. No ensino médio eu fiz análises clínicas, aí eu estudava de manhã, fazia análises clínicas à tarde. Aí formei, fui fazer estágio. Então eu fazia estágio de manhã, análises clínicas à tarde e comecei a fazer enfermagem à noite. Aí formei em análises clínicas, comecei a trabalhar, me contrataram. É o Laboratório Santa Clara. Trabalhei no Laboratório Santa Clara e continuava fazendo enfermagem. Não quis atuar na área de enfermagem, porque já era muito, sentimentalmente, era muita tristeza. Eu falei, não quero isso pra minha vida. E aí apareceu a oportunidade. Tem que ser muito forte, né, pra ficar na área da enfermagem. Muito. E aí apareceu a oportunidade de eu fazer administração no Senai. Foi aí que eu fui fazer administração. Então, eu trabalhava no laboratório e fazia administração. E aí, foi um momento que um conhecido, na época era amigo do namorado que eu tinha, era tio do namorado que eu tinha, falou, olha, eu trabalho numa administradora, eles estão precisando de alguém. Quer tentar ir lá para conhecer? Vou lá para conhecer, porque no laboratório é ótimo, mas você não tem muito para onde crescer, entendeu? Ou você se torna uma biomédica e abre o seu laboratório, ou trabalha em um laboratório, mas não tem muito. Então, eu falei, a área administrativa eu acho que tem um campo maior. Foi aí que eu conheci a Alca, né? E comecei na Alca a trabalhar. Na Alca eu passei em todos os setores. E aí, no último setor foi o de gerência. Foi aí que a gente tinha uma carteira de condomínios para poder gerenciar. Foi ali que fiquei um tempo e aí encerrou o meu tempo ali na Alca. Trabalhei no Pátio Lagoa Shopping e aí eu já fazia faculdade de recursos humanos. Sim. Trabalhei no Pátio Lagoa, fiquei 1 ano nessa, Ótima e Pátio Lagoa, e faculdade. Meu Deus. Parabéns por ter esperado, ter sobrevivido. Sobrevivi. Por isso que eu falo, lógico que várias vezes, naquela época eu não diria que eu adoeci, o meu pai direto falava, você acorda muito agitada, parece que você não está descansando. Mas até naquela época eu não tinha noção de que já era uma ansiedade, talvez, né? Eu via amigas desmaiando na escola, quando eu estava somente na escola particular,
eu via amigas desmaiando, porque era uma pressão muito grande. Era uma das melhores escolas da cidade e não era fácil estudar ali. Tinha toda aquela, né? Você tem que passar no vestibular. Se você não passar, quem é você que não passou no vestibular, né? Enfim. E aí a filha de Ciclana passou. E você não passou, como assim? Né? Então parece. Aí foi quando eu decidi... Aí eu saí do Pátio Lagoa depois de um tempo e fiquei só na Ótima. E aí eu comecei a trabalhar na Ótima o dia inteiro. E a Ótima também atuava em Belo Horizonte. E aí a Hilária Gama, uma advogada grandiosa em Belo Horizonte, minha terceira mentora, ela que me apresentou a sindicatura. Porque aí eu comecei a ajudar ela na sindicatura em Belo Horizonte. Então, eu trabalhava em Sete Lagoas na administração de condomínios, tinha uma menina que ficava lá presencialmente, e 2, 3 vezes na semana eu ia para BH. Às vezes ia com a Hilária, às vezes ia sozinha. Chegou um tempo que eu já passei a ir sozinha. Então, eu saía de Sete Lagoas 7 horas da manhã, pegava o ônibus, chegava em Belo Horizonte, porque eu não pego BR. Naquela época eu não pegava já. E aí chegava... Não pegava já, então, ou seja, nunca pegou. O Jonatas me fez pegar uma vez. Fiquei dura, óbvio. Mas ele tem que fazer pegar mais vezes. Uma hora tem que soltar. A gente veio de Balneário até Palhoça uma vez, eu vim dirigindo. Mas é um medo que eu ainda tenho que perder. Tem que superar. Eu tenho... A minha cabeleireira, gente, ela fica lá em Itajaí. Do outro lado, no último bairro de Itajaí. Tu vai por dentro. Vou por dentro, óbvio. Porque eu não vou pegar BR. Todo o trânsito ali da... Demoro... Mesmo pela BR, dependendo do horário, já é longe. Já é. Mas por dentro, eu demoro no mínimo 1 hora pra chegar na minha cabeleireira. Mas eu vou com orgulho, porque ela é boa no que faz. É a única que aprendeu a mexer no meu cabelo. Faz o merchan dela aqui. Eliane. Estúdio Eliane, maravilhosa. Salseiros em Itajaí. Ela vai adorar isso. Depois vai dar pra ela. Mas, gente... Cabelo enroladinho em Santa Catarina, não tem como. São poucos cabeleireiros que sabem fazer. Eu demorei 5 anos para encontrar a Eliane, entendeu? Então, vale a pena eu atravessar Itajaí. Vale a pena eu ir até os Salseiros para fazer com a Eliane. Sim, porque daí tu começou a ter que descobrir as coisas que tu já gostava em Balneário, né? Mulher, não é só o cabelo em si. Mulher tem suas coisas. Tudo. Tem sua estética, vai com sua manicure. Tive que aprender tudo aqui, tudo né? Do Encontrar zero, totalmente. Mas não vamos pular para agora, só porque eu quero saber a parte final lá de Sete Lagoas. Aí, eu tava na Ótima e trabalhava em Belo Horizonte. Então, eu saí de Sete Lagoas 7 horas, chegava em Belo Horizonte por volta das 8h30, 9h. A Hilária que me ensinou sobre logística, que é o que eu aprendi a fazer em Balneário, pegar os condomínios tudo perto. Porque lá em Belo Horizonte era assim, a gente trabalhava no Buritis. Ela ainda atua como síndica? Sim, ainda. A última vez que eu fui em Minas, eu fui em Belo Horizonte, fui no condomínio que eu trabalhava como síndica, reencontrar o pessoal. Encontrei a Hilária, a gente é amiga, a gente conversa ainda, tem um carinho enorme por ela. E aí, a gente administrava 3 condomínios no Buritis nessa época e era um pertinho do outro. Então, eu tinha o ponto que eu descia do ônibus, eu pegava o táxi, ia... Se eu não me engano, é Buritis mesmo. Posso estar enganando o bairro. E aí tinha o São Felipe, na rua Belo Horizonte. Aí tinha o Mendes Sá, na rua do lado. E o outro condomínio que ficava na rua Rio de Janeiro. Tudo pertinho. Então, eu estava perto dos 3 condomínios, do local que eu almoçava. Dava ali 3, 4 horas da tarde, já tinha visitado, resolvido. 5 horas no máximo, já estava voltando para Sete Lagoas. E aí, fazia MBA à noite. Aí eu chegava em casa 11 horas da noite, 11h30, com meu cadetezinho, né, para todo lado. E aí, não era só meu na época. Eu tinha um namorado na época, a gente dividia esse cadete, que era do pai dele, né? Sim. Também fez parte da minha história, tem um carinho muito grande pela família deles. E aí, chegava em casa 11 horas, 7 horas do outro dia, de novo. Então, essa correria que eu tenho hoje de síndica, junto com o professor, às vezes pergunta, né, como é que você dá conta? Não é literalmente que eu dou conta, é lógico que às vezes a gente surta, óbvio. E a gente tenta equilibrar todo esse caos, né? A gente vai entendendo as prioridades ao longo do tempo. Eu precisei entender isso na dor, inclusive. Tu sempre me passou uma imagem muito madura, assim. Como é que você... Eu brinquei da tua idade, porque uma vez eu já tinha perguntado antes e realmente, assim... É até difícil falar isso pra mulher, tu parece mais velha. Não é no sentido pejorativo, no sentido melhor possível. Lá sendo síndica e quando tu veio pra cá, a oportunidade de vir pra Balneário era pela questão da sindicância já? Tu já me imaginava isso? Qual que foi o cerne da questão? Meus pais vieram... A gente tinha amigos já em Balneário Camboriú. Na verdade, em Balneário existe uma mini colônia de Sete Lagoas. Existe. Posso imaginar. Tem uma mine colônia Sete Lagoana ali, sabe?
E aí, meus pais vieram de férias em 2016, em julho, conheceram a cidade e se apaixonaram. Meu pai já era aposentado, meu pai aposentou com 40 anos por Qual era tempo a de profissão do trabalho. teu pai? Tu chegou a comentar que ele virou psicólogo, né? Meu pai trabalhou em alto forno a vida toda. E aí, depois, ele aposentou, né? Então, ele trabalhou em área insalubre desde os 13 anos. Então, ele aposentou muito cedo. E aí, ele aposentou, ficou um tempo... Meu pai é pastor também. Então, ele ficou um tempo dedicado exclusivo à igreja, aos projetos da igreja. Depois, uma vez, ele foi buscar o certificado dele no Senai, de um curso que ele tinha feito. E nessa época, surgiu a oportunidade de ele apresentar... se eu não me engano, era para ele poder tirar, o certificado, como tinha passado do tempo, tinha que apresentar, como se fosse um TCC. Na época não era TCC, porque era curso técnico, né? E nessa apresentação, eles viram da habilidade dele de ensinar. E convidaram ele para ser professor do Senai, porque estava vindo uma turma da Iveco. Iveco não. Uma outra empresa estava se estabelecendo em Sete Lagoas e teria alguns cursos no Senai. Meu pai entrou para dar aula para essas pessoas. E Profissionalizante. E ficou 10 anos no Senai. 10, um pouco mais, se eu não me engano. Já depois de estar aposentado? Já depois de estar aposentado. E aí depois foi buscar psicologia? Aí, estando no Senai, ele foi buscar psicologia. Que legal a trajetória do teu pai. Bem, né? Não quis se aposentar, não quis parar. E até hoje é super ativo. Meu pai atende cliente na Itália, no México, faz sessão, né? Atendimento por videoconferência. Agenda cheia, inclusive. Meu pai Que massa, velho. Não parou, não. E aí, meus pais vieram, conheceram a cidade e gostaram, né? Falaram, olha... E meu pai já estava formando na psicologia. E quando ele veio aqui, ele conheceu um projeto que tem em Camboriú, que é o projeto Latarte. É um projeto que faz contraturno com a escola. Então, é como se fosse um projeto social. A criança estuda de manhã, de tarde, vai para lá, tem aula de música, dança. Sim. E tem atendimento psicológico. Na época, eles estavam sem psicólogo. E a Rose, que é um amor, e ela é totalmente despachada, assim, né? Ela também tem uma grande parcela na minha vinda para Balneário Camboriú. Ela falou, a gente tá precisando de um psicólogo. Aí meu pai falou, não, calma, ainda não tô formado, né? Ainda não comecei a atuar. Isso foi em 2016, em julho. Aí meu pai chegou para mim e falou assim, lá tem um monte de prédio. Eu acho que a sua área lá é boa, porque todo lado que eu vi só tinha condomínio. Uma realidade totalmente diferente de Sete Lagoas. Sete Lagoas tem muita casa. Em Balneário, para você ver casa, é raro. Em Camboriú, você já vê. E aí, meu pai chegou, eu falei, quer saber? Eu sempre tive o sonho de morar em Belo Horizonte. Mas, apesar de trabalhar em Belo Horizonte, eu ainda não conseguia morar. Não conseguia ter essa oportunidade ali. E aí, eu falei, quem sabe, né? Santa Catarina, Balneário Camboriú. E eu já tinha um sonho de casar na praia, mas imagina... Lá em Sete Lagoas, praia, só se for Guarapari, né? Guaraparis. Então... Guaraparis, eu adoro. Casar na praia era algo impossível. Sim. Eu falei, né? Ok. Aí eu entrei no Google, procurei administradoras de condomínio em Balneário Camboriú. Encontrei várias. Mandei N currículos, né? Na época, ninguém me chamou. E aí, ok. Aí o nosso amigo daqui foi para Sete Lagoas, eu pedi para ele levar um chip para mim. E aí ele levou um chip e eu coloquei o telefone daqui de 47, porque eu falei, eles não vão entrar em contato com 031. Nossa, como tu era estratégica. Gente. Lógico. E aí coloquei o telefone 47. Adorei. Lógico. Criando as próprias oportunidades. Óbvio, eu ensino isso aos meus alunos, inclusive. E aí, eu falei, eu posso usar seu endereço? Ele, com certeza, me viu crescer, né? Então, ele me deixou usar o endereço dele e eu coloquei o meu telefone em 47. Ok. Quando foi em fevereiro de 2017, eu recebi um e-mail assim, você ainda tem interesse? Só isso, dizia o e-mail. Aí, quando eu fui ver, era de uma administradora daqui de Balneário Camboriú. Na verdade, era de Itajaí. Aí eu falei, tenho... para quando seria, tal? Ele falou, ele queria que eu viesse na próxima semana para uma entrevista. Não tinha condições. Fevereiro, lotado de assembleias, não seria irresponsável de deixar a Hilária lá sozinha. Programei minhas férias para abril. E aí, coincidentemente, que não é coincidentemente, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Nessa mesma semana que eu recebi o e-mail, a Rose entrou em contato com meu pai e falou, tô precisando de um psicólogo urgente. E aí, meu pai falou, não, peraí, né? Não é tão assim. Mas foi na mesma época que eu recebi, tem interesse, e ele precisa de um psicólogo. As coisas começaram a atrair.
Aí, mal sabia o Jonas que a vida dele também tava pra mudar. Totalmente. Porque eu cheguei pra mudar. Pra melhor. Pra né? Não foi imagino, melhor, pra melhor. Imagino. Aí, programei minhas férias para abril. E falei, perguntei à empresa se ela aguardava. Ela foi enrolando, mas falou que aguardava. Eu falei, olha, eu vou levar currículos, porque vai que não dá certo com ela, já vou estar de férias, aproveito e distribuo na cidade inteira. E aí, fiz um currículo em papel crochê, colorido, com minha foto, cabelo vermelho, né? Com minha foto lá. Minha irmã fez um design, a minha irmã mais velha, ela fez publicidade e propaganda, então ela entendia disso, então ela fez um design, um currículo colorido, lindo. Gastei uma fortuna para imprimir aquilo ali, trouxe 100 vias. 100 vias. 100. Não, Pouca fé a pessoa, né? A decisão de vir já estava tomada. Não, eu vou, né? Fui, cheguei em Balneário. Grande lição que tu tá dando para muita gente que fica botando desculpa nas coisas, né? Não dá para colocar desculpa. Cheguei em Balneário num sábado. E aí eu avisei a empresa, né, que eu tava vindo e a gente deixou pré-agendado eu ir lá conversar com eles na terça-feira. Cheguei no sábado, no domingo de manhã eu fui à igreja, encontrei com a Rose. Aí a Rose, que é a diretora da escola, falou assim, vai lá na escola para você conhecer. Aí eu falei, eu vou pedir o Roberto, que é esse que abriu as portas frente ao Balneário Camboriú, vou pedir ele para poder me levar então lá na segunda-feira. Ela, beleza. Aí, no domingo à noite, mexendo no Facebook, não era Instagram naquela época, não era tão forte como é hoje, né? Então, tava no Facebook, vi lá, BC Vagas. Vaga de recepcionista na condomínio. Eu falei, olha, e tava condomínio assessoria contábil. Eu falei, mas condomínio é bem nome de emissão de condomínio, né? Vou mandar meu currículo. Eu ainda brinquei, eu falei assim com a minha mãe. Falei, o problema é que se chama, né? Eu já tô com a outra empresa meio assim, fica com o coração na mão. Aí, vou mandar. Mandei. No domingo à noite. Aí, na segunda-feira, fui almoçar lá no La Tarde para conhecer a Rose, a escola. Aí, a Rose falou, e aí, você já tá procurando emprego? Eu falei, olha, amanhã eu tenho uma entrevista com uma empresa de Itajaí e trouxe currículos para poder distribuir. E ontem eu mandei um currículo para uma empresa chamada Condomínio. Ela, qual? Eu falei, Condomínio. Ela é a minha contabilidade. Aí eu falei, ela é. Ah, mentira. E a Rose é de atitude que acho que até mais que eu. Aí a Rose pegou o telefone, peraí, ligou pro Júnior na hora. E eu na frente dela. Tô aqui com uma menina que mandou um currículo pra você. O currículo dela é assim, 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 tal. Aí o Júnior foi lá na Adriana, né? Ele falou assim, o nome dela é fulano, é tal endereço? É essa aí mesmo. O currículo dela tá aqui separado pra gente ligar pra ela. Aí eu disse assim, não, ela já vai aí agora. Ela já vai aí agora conversar com vocês. Aí lá, então tá bom. E fui lá na hora. Sentei lá, e a Adriana e o Júnior me receberam. E aí, sabe quando você já sente, tipo assim, tô em casa? Sim, até porque era sobre pessoas ali. Aí era a tua casa. Já, tu foi lá como pessoa mesmo. Sim. Né? E cheguei e falei, não, tô em casa. Aí a gente conversou, foi uma conversa muito agradável. E a Adriana falou, olha, você tem interesse? Eu falei, tenho, né? Ela falou, eu falei, só que eu não tenho como começar agora. Ela falou, a gente pode conversar, a gente dá 30 dias para você começar a trabalhar, sem problema algum e tal. Eu falei, olha, me deu a proposta, muito bacana a proposta. Eu falei, olha, eu tenho uma empresa agendada para amanhã. Posso te dar uma resposta amanhã? Porque eu não quero furar com a outra empresa. Imagina, ela tá me esperando desde fevereiro, né? Sim, tu já tinha marcado. Já tinha marcado. Aí a Adriana falou, com certeza. A gente espera. Ok, saí de lá, mas já sabe quando você saiu de lá, tipo assim, é isso. Não quero outro, né? Mas cumpri o meu compromisso. Fui na terça-feira lá em Itajaí. Cheguei lá, odiei, né? A menina que me atendeu fazendo unha tava, fazendo unha continuou. O cara que me atendeu foi super grosso. As duas, no final, tanto a condomínio quanto essa outra empresa, deu o mesmo valor de salário. Então, para mim, entre deslocar de Balneário para trabalhar em Itajaí, era melhor trabalhar em Balneário mesmo. Enfim. Tomara que essas pessoas da outra administradora vejam que perderam. Nem sei se ela existe ainda. Eu vou até pesquisar depois. Possivelmente não, com esse tipo de atendimento. Não era agradável, não era. E aí, já estava com a minha decisão tomada, né? Então, enfim, cheguei em Balneário no sábado. Na terça-feira eu estava empregada, decidida. E nenhum dos 100 currículos eu entreguei, né? Voltei com todos eles para trás. Mas daí tu voltou para Sete Lagoas para arrumar as coisas. Aí eu conversei com a Adriana, e a Adriana falou, a gente dá 30 dias, tranquilo, pode arrumar suas coisas, porque eu tinha que alugar apartamento. Até então eu estava na casa dos amigos, né? Tinha que alugar apartamento, tinha que definir toda a minha vida. E não é barato. Balneário, nada é barato, né? Aluguel, então, naquela época eu ainda... Hoje eu fico procurando, às vezes, aluguel daquela época, não acho mais. Aí liguei para minha mãe,
vem pra cá, vamos procurar um apartamento, né? Lógico, né? Aquela indecisão, fica ou não fica. Namorava, eu namorei 6 anos. Então, naquela época, eu tava com 5 anos de namoro, né? Então, também tinha uma decisão a ser tomada, né? Vou deixar... Apesar da gente ainda não falar tanto em casamento, a gente já falava um pouco em casamento, já tinha uma casa do pai dele que estava disposto pra gente. Então, tinha toda uma situação, mas não, decidi, vou ficar em Balneário. Aí minha mãe veio minha mãe e a minha irmã. Aí alugamos apartamento, fizemos todos os trâmites, aproveitei, estava de férias, né? E viajei, passei, conheci tudo. E aí voltei 10 dias antes para Balneário, para Sete Lagoas. Sentei com a Hilária, expliquei para ela, falei, olha, Hilária, aconteceu isso, tenho interesse, sempre quis sair daqui e agora surgiu essa oportunidade e as coisas aconteceram para ser. Ela apoiou, lógico, né? Triste, a gente tem ainda um vínculo de amizade, tem um carinho enorme por ela. E como a gente ficava muito... Dá pra muito... perceber quando tu fala dela, vem... Sim, e como a gente viajava muito, nós duas de carro, Sete Lagoas, BH, então a gente tinha muito tempo para conversar uma com a outra. E quando eu ficava em Belo Horizonte, ela me levava para dormir na casa da sogra dela. Então eu tinha um quarto que ela me deixava para dormir. Então tinha um carinho muito grande. Uma relação acima do profissional. E toda a oportunidade que ela me deu, né? Ela me apresentou a sindicatura em Belo Horizonte, ela confiou em mim para ser a preposta dela lá. Sim. E isso foi fantástico. Então... Eu fui, finalizei, trabalhei, organizei tudo que eu podia deixar organizado para ela. E aí, dia 9 de maio, vim sozinha, eu e Deus, para Balneário Camboriú. E teus pais vieram depois? Depois. Aí não aguentaram. Aí meu pai foi ajustando as coisas. Ele até consegui sair do Senai, demorou um tempo. Eu morei quase 2 meses, se eu não me engano, sozinha. Fui aprender a fazer arroz na Avenida Brasil de Balneário Camboriú. Perrengue chique. Perrengue chique. Não sabia fazer arroz. Ligava pra minha mãe, pra minha tia de videoconferência. Isso aqui tá... Primeira vez que eu fiz feijão, gente. Eu deixei o feijão cozinhar demais. E aí, sabe aquela raizinha do feijão que cozinhou demais? Ela saiu, brotinho. Isso é larva. Liguei pra minha tia. Tia, o feijão tá cheio de larva. Ela não é larva, Letícia. Eu falei, é larva sim, tia. É larva. Meu Deus. Ela, não, Letícia, é que o feijão cozinhou demais. Mas você acha que eu comi? Não comi. Não comi. Ela falou assim, bate o feijão. Eu falei, não vou bater. Isso aqui pode ser larva? Ela, não é. Eu aprendi a cozinhar assim, né? E aí, depois de 2 meses, aí meu pai veio. Morou muito tempo eu e meu pai, porque a minha irmã mais velha engravidou exatamente nesse ano. Então, ela precisava da minha mãe junto com ela. Então, a minha mãe só veio morar aqui depois que a minha sobrinha nasceu. E aí, tem a minha irmã mais nova abandonou tudo para cuidar da minha sobrinha, para minha irmã poder voltar a trabalhar. Então, a minha irmã mais nova não veio para Balneário, saiu do emprego e se dedicou 1 ano só para cuidar da minha sobrinha. Porque parte da família estava aqui e para não deixar a minha irmã sozinha lá. Que amor. Sim. A tua família é bem unida, né? Muito. Muito unida. A gente se faz reunião no WhatsApp direto, assim. A gente tem que assistir a minha sobrinha brincar. Ela precisa disso. Fica todo mundo vendo ela brincar, porque ela... não, vamos assistir. Ela liga pra família inteira e aí de você querer desligar, Que bom que tem isso, né? Que é uma conexão que é difícil de manter a distância e... Não, a gente consegue A tecnologia manter. ajuda, né? Graças a Deus. E quando é que entrou o amor da vida na história? Foi 1 ano depois que tu tava aqui? Isso. Então. Aí, em janeiro, eu finalizei o relacionamento que eu tinha, por questão de distância, os objetivos de vida já não eram mais os mesmos, ele não tinha interesse de vir para Balneário, porque ele também é muito unido com a família dele também tem uma história muito linda juntos. Ele tinha um irmão, hoje o irmão dele está com 15 anos, mas na época tinha 10 anos, então ele era muito apegado, queria ver o irmão crescer e, de fato... Mudou os rumos, cada um foi pro seu lado. Isso, exatamente. Então, a gente terminou em janeiro. Eu falei, agora eu preciso começar a minha vida em Balneário. Até então, eu me dediquei 1 ano trabalhando... já estava morando com meu pai, e aí eu entreguei Nessa época ainda não. Aí foi em fevereiro, eu falei, quer saber? Eu fiz um curso, aí foi aí que eu fiz um curso de síndica, administração. Eu falei, eu vou entregar para Adriana, que é para Adriana e para o Júnior, que foram os meus mentores e abriram as portas em Balneário Camboriú. Vou entregar uma proposta, um plano de ação, um plano de negócios, para poder implantar o síndico profissional dentro da administradora. Porque quando eu entrei lá, eu não entrei como síndica. Entrei primeiro na recepção, depois fui para a parte de financeiro. Depois fiquei com a parte de condomínios. E aí, entreguei o plano de negócio para eles.
e eles aceitaram, e a gente começou a divulgar o serviço de síndico. Então, eu falei, agora tá na hora de eu me envolver na cidade. Então, eu comecei a fazer trilhas, conhecer pessoas, e queria fazer um treinamento, para eu poder treinar liderança, oratória. Eu sentia que era uma forma de eu me conectar, e eu estava 1 ano sem estudar, e eu sempre fui estudar, né? Então, eu sentia falta. E aí, eu conheci a escola que o Jonatas trabalhava, como instrutor, e ele foi meu instrutor, né? E aí, a gente brinca, eu cheguei na primeira aula, eu não participei, eu fui entrar nesse curso na segunda aula. E aí, ele teve que me explicar a primeira aula, e ele ajoelhou, nossa, você vê, eu sentada na poltrona, ele ajoelhou para poder me explicar uma coisa na apostila. Eu brinco, ajoelhou a primeira vez, acabou, né? Já começou assim, já. Já começou de joelhos. Aí, Jonathan, viu só? Tu vai ter que vir aqui te defender, contar a tua versão depois. ele fala que eu dei em cima dele, mas olha a cara dele, olha a minha. Quem deu em cima de quem? É óbvio que ele que deu em cima de mim como professor. É evidente, né? Antiético. Totalmente. Não acredito. Absurdo. Aí, inclusive, nesse dia, ele perguntando de mim, né? Eu falei onde eu trabalhava. Depois ele me contou que no dia ele saiu da aula, depois terminou e foi onde eu trabalhava para ver onde era meu escritório. Então, obviamente, era ele que estava já interessado. Não, mas quando a gente vê vocês dois, dá pra ver que vocês são bem apaixonados. A gente tem uma história muita muito... coisa junto. É Deus purinho em tudo, assim. Aí, no curso, eu conheci ele. O curso eram 12 sessões, né? 12 aulas. E ali, na 6ª aula, mais ou menos, que a gente se aproximou. Eu odiava ele, achava ele grosso, egocêntrico, um monte de coisa, mas enfim. E aí, a gente se aproximou. No dia 9 de maio, quando eu fazia 1 ano em Balneário Camboriú, foi o dia da minha formatura no treinamento. E foi o dia que ele me pediu em namoro. E aí tinha uma pergunta, na formatura eles faziam uma pergunta assim, qual foi o maior benefício do treinamento? E eu, assanhada, né? Além de você, respondi. Pior é meu pai. Meu pai estava fazendo... Porque meu pai e minha mãe adoram fazer live ao vivo. Antes só tinha ao vivo no Facebook, né? Então estava na febre. Tudo fazia ao vivo no Facebook. E aí o Jonatas perguntou, né? Qual foi o maior benefício do treinamento? E eu lá na frente... Tem esse vídeo, tá? Existe ele. E eu respondi, além de você, meu pai filmando aquilo. Aí depois meu pai chegou e falou assim, olha... Eu fiz o ao vivo, mas eu não publiquei não, tá? Aí meu pai falou... tipo assim, vou te poupar disso. Pô, ali não ao vivo o pedido, né? De namoro. Ai, mas ele já tinha me pedido namoro na hora do almoço, nesse dia. A gente começou a namorar, então, dia 9 de maio. Em setembro, nos noivamos. E em dezembro, nos casamos. Dia 9, ele é importante duplamente. Foi tua mudança pra cá e depois o início com ele. O início do E depois, desculpa, a outra data, casamento? Aí nós nos noivamos em setembro. E nos casamos dia 23 de dezembro. Meteórico. Totalmente. Lógico, a gente tem benefícios e a gente tem total ciência dos prejuízos em relação a isso. Porque a gente se conheceu no casamento, né? Muita coisa. Então, a gente sabe... E logo depois uma pandemia ainda. Ficar preso dentro de casa. Mas a pandemia foi o que fez a gente despertar totalmente. E nos unir ainda mais, né? E aflorar coisas que... Tem uma mistura bombástica nisso. Porque até então a gente entendeu muito a tua linha de aprendizado, recurso humano, processos. E ele já tinha essa parte da oratória e cursos, né? Ele já trabalhava com treinamentos. Eu ainda não. Eu até então só estudava. Eu fui trabalhar com treinamentos em Balneário Camboriú. Que aí eu fui convidada para uma escola para dar aula no IMEP. E foi bem na época que a gente estava programando o casamento. E eu não tinha dinheiro para casar. Primeiro porque eu já tinha pagado uma fortuna no treinamento que ele dava. Já tinha pagado caríssimo. Foi muito caro para encontrar Tá mais em conta os programas dele atual? Melhor. Tá mais em conta. Paguei muito caro pro treinamento dele. Um treinamento muito bom, mas era um valor alto. E no treinamento dele a gente tinha que fazer... pagou um dote para começar a casar. Quase isso, né? Sortudo ele, né? E aí, no treinamento, a gente tinha que fazer um quadro dos sonhos. E eu coloquei que eu queria conhecer o Machu Picchu. E como era um sonho, e o treinamento tinha isso de você ir em busca disso, eu me coloquei totalmente à disposição para isso. Então, eu já estava com uma viagem marcada para o Machu Picchu, para o Peru, em outubro. E aí, no meio disso tudo, vamos casar. Como? Com que dinheiro? Né? Pouco tempo na cidade, reconstruindo o aluguel... Estava começando aí a minha carreira de síndica, já tinha ali alguns condomínios, mas como, né? Não tinha condições. Não sobrava? Não sobrava, assim, né? E aí, o IMEP me chamou para dar aula.
E aí eu lembro, acho que o Arthur nem sabe disso. O IMEP falou comigo o valor, tipo, R$20 a hora-aula. E eu falei, vou fazer. Vou pela experiência. Aham. Só que a gente precisava de um dinheiro para poder fechar. Eu não me lembro o que era. Alguma coisa do casamento. E eu falei assim com o Jonas, bem que ele podia pagar R$25 a hora-aula, né? Pelo menos, porque ele vai dar o valor certinho do que a gente precisa pagar no casamento. A Jonas falou assim, mas você combinou com ele 20, aceitou com ele 20, você não vai pedir para alterar agora. Eu falei, então tá bom. Aí no dia de acertar comigo, o Arthur falou assim, olha, a gente combinou 20, mas eu vou te pagar 25 a hora-aula, tá? Não, então é bom de verbalizar a coisa. Deus ajudou. Não, isso... O nosso casamento é Deus purinho. Eu acho que não era nem pro casamento. É porque era assim, né? Ou eu colocava dinheiro na viagem, ou eu colocava dinheiro no casamento. E a minha irmã mais nova, eu levei ela pro Peru junto comigo. Então, não era uma viagem só para mim, era uma viagem das duas. Sim. Tudo novo, né? E não era barato. Eu lembro até que esses dias eu fui conversar com a Laura e vi que a fotinha dela era da Laguna Romantai. E eu falei, eu já fui nesse lugar. A gente ficou conversando, foi bem legal. Que massa. Então, era tudo novo. E muita coisa que demandava dinheiro. E aí, depois, eu chamei uma pessoa, o Odimar, para poder dar aula de uma matéria comigo nessa escola, e ele dava aula no Secov. Aí depois no Secov, ele me indicou para dar aula no Secov. E aí na hora que eu cheguei no Secov, eu precisava pagar o meu café da manhã, que o meu casamento foi um brunch, foi no domingo de manhã. A Tânia, que é uma outra deusa do Vila Sonali, na Praia de Saleirinho, um lugar maravilhoso, que foi onde eu casei. Eu cheguei lá, primeiro que eu tava louca, porque eu queria encaixar o meu lugar, eu queria encaixar meu casamento no meu dinheiro. Então, eu pensei em casar num salão de festas, eu pensei em casar em tudo quanto é lugar. Mas o meu sonho sempre foi casar na praia, mas eu falava, eu não tenho condições de casar na praia, né? E aí, o Jonas falou assim, olha, se você quer casar na praia, nós vamos casar na praia. E aí, teve um dia que a gente brigou, aí minha mãe orou e tal, porque o Jonas, às vezes, ele é meio grosso, assim, tá? Eu vou ter que dar o tempo de defesa dele aqui, porque tu tá falando tudo dele, ele vai ter que vir se defender, né? Ele é direto, E tu não vai estar junto aqui, pra ele poder falar tudo aí você vai ter que me dar a réplica depois, eu vou ter que defender vai ter a depois. Lógico, tréplica, com certeza. E aí ele falou assim, não, escreve no papel o que você quer. Se você quer assim, é isso que vai acontecer. Eu fiz isso aos prantos, porque eu sabia que eu estava escrevendo, mas eu não tinha condições para aquilo. E aí, ele me levou um dia para conhecer alguns lugares, e aí chegamos na Tânia. E a Tânia falou, olha, para casar aqui é tanto. Eu não tenho esse dinheiro. Aí eu falei, você não tá entendendo. Eu quero casar só naquele jardim. Você não precisa fechar a pousada, nem fechar o restaurante. Só quero que você sirva um café da manhã. Ela falou, então eu faço tanto por você. Tipo, era muito, 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 infinitamente muito mais barato. E óbvio que eu aceitei casar lá num lugar maravilhoso. Foi lindo. Que massa. E aí, eu precisava do dinheiro para poder pagar a Tânia. Aí, cheguei no Secov para poder dar aula. Aí, ela falou assim, a Patrícia, falou, olha, a gente paga tanto por hora-aula. Já era quase o dobro do IMEP. E quando ela falou a quantidade de hora-aula e eu multipliquei, dava exatamente o valor da Tânia. O valor do Vila Sonali. Então, eu recebi, dei aula e paguei o café da manhã do meu casamento. Cara, que história. A gente não tinha dinheiro para pagar o fotógrafo. E o Jonas queria um fotógrafo que nos deu o nosso pré-wedding. O cara conheceu a gente num evento que o Jonas estava palestrando e falou, vocês formam um casal muito lindo, quero fazer um ensaio de vocês. A gente falou, a gente vai casar e tal. Ele falou, então já vai vestir de branco, vai ser o seu pré-wedding, que é o Humberto e a Cris. Fizeram as nossas fotos. Quando a gente foi casar, vamos honrá-los. Eles vão ser os nossos fotógrafos. Mas a gente não tinha a condição de pagar a Humberto e a Cris, que era muito caro. E aí, a gente sentou com eles e eles falaram, a gente faz por X e a gente divide para vocês em 4 vezes. Aí o Jonas falou, vamos fechar. Eu falei, você é louco. Não temos condições de fechar isso. Aí o Jonas falou assim, Deus vai prover. É muita vontade de casar, né? Muita. Gente, que trabalheira. Aí ele falou, não, Deus vai prover. Deus vai prover. Ok. Aí tinha uma pessoa que devia o Jonatas. E essa pessoa ligou, falou, olha, Deus está tocando no meu coração. Eu falei exatamente isso para ele. Também é cristão como nós. Falou, olha, Deus está tocando no meu coração. Na época, você ajudou, quando a gente fez o seu treinamento, ajudou muito. Eu quero te pagar. Nas minhas contas, tá? Que eu te devo tanto. E era exatamente o outro fotógrafo. E eu posso te pagar em 4 vezes. Você aceita? Que loucura isso, meu Deus. Pode pagar em 4 vezes no cheque. Pode ser? O Jonas, oi? Peraí. Foi lá, pegou o cheque, levou direto na mão do Humberto. Pagou o Humberto. Os 4 cheques. Sabe, a gente, no nosso casamento, tem a mão de Deus em tudo. A gente não tinha dinheiro para casar.
para fazer o casamento que a gente queria, e foi como nós queríamos. Casei no dia 23 de dezembro, no dia 24 não tinha nenhuma dívida do casamento para poder pagar. Cara, parabéns, parabéns. Eu tô olhando a tua história e sabendo que eu deveria estar fazendo essa entrevista daqui a uns 30 anos, porque tá recém no começo. Ainda tem tanta coisa para vocês conquistarem e alcançar juntos, né? Fechou também essa conta profissional, né? Não foi só uma conta pessoal ali de amor. Impulsionou o outro. Um impulsionou o outro e vocês têm cada vez mais... tu ainda atua como síndica, né? Isso é bom até para tu poder treinar os síndicos. É meu laboratório, né? Nos teus cursos. Mas qual que é agora já indo para o passo de futuro, né? Até agora eu tô... Cara, adorei ouvir tua história. Nós já estamos falando há mais de uma hora, não sei se tu percebeu. Eu imagino, né? Faz mais de uma hora. Bem mais já. Falei demais. Não! Estamos indo ótimo. Agora eu quero começar a olhar justamente isso. Essa mistura, né? Essa química bombástica de vocês dois virou um negócio, vários negócios, tem cursos diferentes. Como é que é o modelo que tu te enxerga hoje e para onde vocês se enxergam como profissionais, né? No futuro, até porque quem está assistindo aqui, quero que veja hoje, que volte daqui a um tempo e fale, putz, pior que ela falou lá mesmo e aconteceu, que nem todas as outras coisas, que Deus esteja nos olhando. Quando na pandemia, quando surgiu tudo, né, foi quando o João já trabalhava com treinamentos, mas ele queria ter o dele, né? Porque até então era uma franquia, né? E eu queria trabalhar com treinamentos para síndicos. Já estava fazendo alguns eventos em Balneário Camboriú. Então, a pandemia nos deu o start no digital. E foi aí que a gente começou a aprender tudo no digital. Então, e foi na mesma época que eu decidi sair da condomínio para poder atuar só como síndica. Porque antes eu estava síndica e administradora. Então, eu tinha um volume... Foi uma época que eu adoeci também, inclusive. Então, começou um mundo novo. E junto à pandemia. Só que não foi proposital. Tipo, em março começou a pandemia... 1º de março, assim, foi quando eu estava começando a mudar as coisas. Então, a gente se descobriu na pandemia. Então, a gente sempre, desde o início, se programou para ser um centro de treinamentos para síndicos. Onde o síndico, ele aprende... A parte técnica, no início, não era o nosso foco. Sempre foram as habilidades. Porque na minha vivência, eu entendi que simplesmente saber o técnico não bastava. Eu sabia a convenção, sabia regimento interno, sabia quais eram as minhas responsabilidades e eu adoeci. Por quê? Porque é um volume muito grande de trabalho, porque são inúmeras pessoas, vários perfis, e são perfis que a gente talvez não está acostumado a lidar com aquilo tudo. Ao mesmo tempo que tem alguém que te reconhece, dá os parabéns, tem um que está te xingando de tudo quanto é nome. Então, eu tinha que aprender a lidar com isso. E foi no treinamento do Jonas que eu aprendi a entender esse lado das habilidades, né? Sim. Então, eu falei, é isso que os síndicos precisam saber. Chega, eu só via curso técnico de parte, curso de síndico de parte técnica. Não é só isso que o síndico tem que saber. E aí foi que nós fizemos o nosso primeiro treinamento, que foi de comunicação para síndicos. Tinha 5 alunos em sala de aula. Hoje, nós temos só no de comunicação para síndicos, tem mais de 150 alunos. Que legal. Só que aí eu vi que só a comunicação eu não pegava o número que eu precisava, a quantidade de síndicos, porque muitos não sabiam o básico. Então, não adiantava eu ensinar ele a se comunicar se ele não sabia o que se comunicar. A parte técnica. E aí, eu comecei a fazer a formação síndico capacitado, que aí nós já temos mais de 400 alunos, já estamos na 7ª turma. E é a Síndicos de Coragem. E aí, surgiu, nesse primeiro, para poder divulgar os treinamentos, para eu poder distribuir meu conteúdo, surgiu o Instagram. Não começou como Síndicos de Coragem. Começou com outro nome. Eu lembro. Agora não lembro exatamente qual. Não precisa falar, porque agora a marca tem que ficar Síndicos de Coragem. Começou com outro nome. Só que quando foi no dia do síndico, próximo dia do síndico, eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu escrevi o que era ser síndico para mim. E aí no final saiu, síndico é um líder com porção extra de coragem. E aí na época o Chame o Síndico repostou. Eu falei, peraí, se o Chame o Síndico repostou, porque até então ainda, né? Onde tá, tudo que tem de condomínio tá ali, com qualidade, né? E Ana, que eu acho que é o nome dela, posso errar. Mas é uma querida, já tive contato com ela. E ela repostou, eu falei, peraí, se chamou a atenção dela, é algo legal. E aí eu continuei fazendo meu conteúdo. Quando eu precisei trocar um nome, né? Eu falei, não tem outro nome, é o Síndico de Coragem. E aí surgiu o Síndico de Coragem. Nessa época eu já ministrava, já estava fazendo treinamentos online. Porque aí a gente fez várias turmas ao vivo pelo Zoom, depois que a gente foi gravando, refiz tudo para colocar no Hotmart. A gente começou a trabalhar com lançamentos. E aí hoje nós temos, no total, 4 cursos, né, já feitos.
E o que eu quero para o futuro é realmente ser um centro de treinamentos para o síndico. Quer aprender sobre parte técnica? É aqui. Quer aprender sobre habilidades, liderança, inteligência emocional? É aqui. Quer aprender sobre lidar com pessoas? É aqui. Quer aprender sobre o como, não sobre o que fazer. Eu sou muito da prática, porque eu vivo. E eu via isso muito. Muitos ensinam baseado no que já vivenciaram, mas não tem ali o dia a dia real, o que sentir na pele. Por que muitos síndicos, eu me conecto com muitos síndicos? Porque eu literalmente sei o que ele passa, porque eu passo igual. Sim, mas tu acha que tu vai conseguir dar conta de continuar crescendo o número de alunos e mesmo assim se manter síndica profissional? Não é o que eu quero. Eu tenho interesse já de diminuir a minha carteira. O Jonatas tem interesse da gente crescer e delegando. Eu ainda não conheci... Não está decidido ainda para ti? Ainda não. Mas eu por exemplo, eu cheguei no 12, né? Tô com 12 condomínios. Não tenho interesse de pegar mais. Sim, já é uma carteira bem representativa. Não tenho interesse. O que eu fiz em alguns momentos, trocas, né? Esse cliente já não tá mais satisfatório. Então, peraí, vou pegar mais um. Esse aqui acabou meu tempo, fico com um novo. Fazendo trocas para ser mais saudável. Isso eu já fiz em alguns momentos e aconselho, inclusive, fazer. Até porque tem condomínio que a gente fica ali por um período mesmo. É para servi-los para resolver aquele problema. Depois acabou o tempo ali. Sim. E aí, a minha ideia hoje, o que eu amo, que é a minha paixão, que me dá... Que eu fico o final de semana dando aula, o que me realiza é dar aula. É o que eu amo de fazer de verdade. É o meu contato com os alunos. Pessoas. É a minha missão. É o que eu descobri lá atrás, com 17 anos, na Fundação Estudar. Desenvolver pessoas. Nos condomínios eu desenvolvo? Óbvio. Né? O meu contato, a minha relação com as pessoas, que eu tento ter uma relação muito próxima. Mas até é um trabalho laboral totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, a minha ideia é sim continuar como síndico, mas reduzir a carteira e expandir o treinamento. E eu tenho um sonho. Eu quero ser dona de uma pousada. Eu quero ter meu próprio condomínio. Tu vai ser o que tu quiser. A gente pousada já sabe. Vai ser a pousada Girassol. Eu quero ter uma pousada. Então, a pergunta que eu ia te fazer pra gente ir pra parte final é como tu te via daqui a 10 anos, mais ou menos lá em 2032, com milhares e milhares de alunos no Brasil e com uma pousada, talvez. Também. E eu e o Jonatas tem uma vontadezinha, assim, tipo, de pegar um ano sabático e, quem sabe, um motorhome. A gente já falou sobre isso algumas vezes. A gente trabalha com digital para criar essa... Lógico, o síndico... Liberdade, né? O síndico tem uma certa liberdade. Se ele souber gerenciar isso, ele consegue ter uma liberdade geográfica. Se tiver LM no condomínio, mais melhor ainda. Esse programa aqui não é para ficar vendendo a LM, mas com certeza. Ajuda. Várias outras plataformas vão ajudar. Né? Com certeza. Mas ele não te dá essa liberdade de você ficar... Não dá para ficar 100% off. O treinamento eu consigo dar de qualquer lugar que eu estiver, né? Amo treinar, não quero deixar... Eu enxergo em mim que, assim, olha, mesmo que eu não fique mais na área condominial, que não é o meu desejo hoje, aonde eu estiver, eu vou estar ensinando. Isso eu tenho claro na minha vida, assim. Porque é o que eu amo fazer, é o que me realiza, de fato. O que eu tenho percebido nas últimas conversas aqui é que o nosso mercado ele está atraindo pessoas de muito valor, que é o teu caso. Pessoas realmente que tu já desde os 19, 20 já estava namorando com condomínios já, né? Então já é uma pessoa mais jovem que começou mais cedo. Então tem muita gente que começa a trabalhar com condomínio depois dos 40 anos. Eu mesmo comecei perto dos 30 também, então... Mas a gente começa a ver, bom, tem histórias fantásticas e estão se encontrando aqui nesse mercado. Então, com o propósito de mudar um mercado. Sim. Então, acho que o que eu deixaria aqui de visão de te vendo no mercado, né? Tu, Jonathan, o trabalho que vocês fazem, é transformar o mercado de uma maneira que talvez a gente não vai saber agora, não vai conseguir medir ele agora. Nós vamos conseguir ver daqui a 10 anos. Sim. Então, eu noto que muitos que estão, né? Quando eu pergunto isso, tu mesmo disse, pode ser que não, mas eu vou estar desenvolvendo pessoas. Né? Não pode ser que não no condomínio. Quase todo mundo está com o seu propósito muito ligado ao que está fazendo a condomínios. Por isso que eu acho que esse meio vai realmente ainda catapultar muito mais, se profissionalizar, porque tem pessoas que de corpo e alma estão ali e conectou seu propósito com o mercado condominial. Né? Então, vocês são referência para mim nisso. Eu fico muito contente e é realmente esse o nosso desejo, é disseminar essa mensagem e principalmente essa mensagem do síndico entender que
Se ele focar somente no técnico, ele não vai ter o resultado que ele quer. Talvez ele vai gerar um baita de resultado para o condomínio, mas não vai gerar resultado para a vida dele, que é o primordial. E eu já passei por isso, de não ter resultado na vida pessoal. E é o que eu falo para os meus alunos, não passem por isso, organizem a vida para não ter isso de perder esposo, perder esposa, perder tempo de qualidade, entrar em depressão, síndrome do pânico. Não é para isso que a gente trabalha com condomínios. Então tem que ter uma grande evolução humana aí pela frente, para o nosso mercado. E lógico, os síndicos, porque os condôminos, infelizmente, muitos deles não estão dispostos a entender isso, a enxergar o síndico como uma pessoa que tem família, que tem filhos, que precisa de tempo para ele. Ele está ali para trabalhar para ele. Muitos pensam assim, infelizmente. Sim. Então é o síndico quem tem que começar a mudar isso, mudar a forma de prestação de serviço, a expor. Eu sou gente, eu sou pessoa, eu tenho sentimento. Cuidado como você fala, se posicionar. Tem que começar pelo síndico, mas o síndico que não tem informação, ele não sabe nem por onde começar a fazer isso. Então, a informação tem toda essa mudança do mercado, que eu digo que já mudou muito. A pandemia ajudou muito nessa evolução do conhecimento, nessa evolução de práticas, ações, de olhar o condomínio como pessoas. Isso alterou muito já. Sim. Mas é claro, a gente está só no começo da jornada. Está só no começo, com certeza. Obrigado por ter, né, saído de Balneário, vir até aqui para a gente bater esse papo. Hoje eu estou entrevistando a primeira pessoa de Balneário Camboriú. É uma cidade que todo mundo no Brasil conhece, né? Então tu está muito bem alocada lá. Mas eu espero que todos os teus alunos e futuros alunos um dia possam ver um pouco da tua trajetória, um pouco da tua história. Não sei se tu já tinha contado a tua história em outro local. Trechos. Não, em outro... Já contei no Instagram trechos, né? Que a gente conta um pouquinho ali. Pílulas. Mas, me abri assim, como eu me abri só com a Elime mesmo. Ah, que legal. Teu histórico digital está aqui agora, tá? Bom, pessoal, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. A gente está trazendo cada vez mais pessoas de nome. Tá aqui a Letícia, que não me deixa mentir. O @ do Síndicos de Coragem é @Síndicos de Coragem, né, da Letícia. Você pode procurar por Letícia Duarte também. Os cursos estão na Hotmart? Tem cursos na Hotmart, tem cursos que estão no Perpétuo, outros a gente tem que esperar a turma abrir. Mas sempre conversa comigo ali no direct que eu consigo direcionar tranquilamente. Então tá. Obrigado, Lê. Agradeço. Foi um prazer imenso. Espero que a gente viva muitos momentos juntos evoluindo esse mercado ainda. Com certeza. Gente, esse foi um Story com Letícia Duarte. Obrigado quem ficou até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.